Bom dia, amados e queridos irmãos que nos assistem. Mais uma vez, graças a Deus, estamos na presença do nosso Deus. Que a paz e a graça de Deus esteja com todos vocês. Amém? Vamos orar. Deus eterno, todo-poderoso, quero te louvar, te agradecer, porque o Senhor é bom. Deus, nesta manhã, quero te bendizer por mais um dia concedido por ti. Nos abençoe agora que vamos ouvir a ministração da tua palavra. Deus abençoe, Pai. Quem vai ministrar a tua palavra? É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Façamos a leitura bíblica no Salmo 61. Diz assim a palavra do Senhor. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo, que eu possa habitar no teu tabernáculo para sempre, e abriga-me no esconderijo das tuas asas, pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, os seus anos duram de gerações após gerações, que ele permaneça para sempre diante de Deus. Conceda-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Palavra do Senhor para nós. Ouça um belo louvor e em seguida o estudo bíblico. A todos uma excelente semana abençoada pelo Senhor Jesus. Fiquem na paz. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem o céu. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois no pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus.
Então vamos lá, irmãos e irmãs, bom dia a todos vocês da nossa Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Estamos aí para mais um domingo da Escola Dominical, os nossos tópicos especiais. Nós vamos hoje começar nosso passeio pela carta de Paulo aos Filipenses, os nossos irmãos lá daquela comunidade na cidade de Filipos, né? O nosso primeiro encontro, nós vamos dar uma panorâmica, falar um pouco da cidade, um pouco dos aspectos ali daquela missão de Paulo naquele lugar, né? E nós vamos seguir aí por alguns encontros, nós vamos fazer um apanhado de como serão os temas desses encontros para nosso passeio, nossa dinâmica, nosso mergulho nessa carta de Paulo àqueles irmãos lá daquela cidade, né? Nós percebemos aí, que nós vamos ter 10 encontros para falar da carta aos Filipenses, né? E hoje, no nosso primeiro encontro, nós vamos considerar uma questão introdutória, né? Uma questão mais geral para falar da carta como um todo, falar de Paulo e da comunidade de Filipos. Então, a introdução, Paulo e a comunidade em Filipos, né? Então, nós já temos aí todo um roteiro que nós vamos seguir durante esses encontros, né? E nós vamos, então, falar de cada trecho da carta, né? Não vamos falar assim um capítulo, mas como a gente trata no texto bíblico, cada parte do texto bíblico como um perícope, né? Ela pode começar num capítulo e terminar no outro. Vocês podem notar aí, no 8º encontro, nós vamos ter uma perícope que começa no capítulo 3 e termina no capítulo 4, assim como lá no 4º encontro também, né? Uma que começa no capítulo 1 e termina no capítulo 2. Então a perícope vai ser aquele trecho que faz sentido, que tem ligação, né? Mas ele não é completamente um capítulo inteiro, tá bom? Então nós vamos dividir por esses temas e vamos fazer então 10 encontros contando com o de hoje, né? Então 9 que nós vamos passear especificamente pela carta, tá? No segundo encontro nós vamos tratar de gratidão pela comunidade. No terceiro encontro nós vamos tratar de entrega total da vida. No 4º encontro, de união no exemplo de Cristo. No 5º encontro, chamado à obediência. No 6º encontro, companheiros na missão. No 7º encontro, cuidado com os falsos ensinamentos. Muito importante, né, nos dias de hoje. No 8º encontro, permanecei firmes no Senhor. No 9º encontro, compartilhar a vida com alegria e oração. E no 10º encontro, o reconhecimento e a gratidão de Paulo, né? Nós vamos entrar aí com certeza no ano que vem, porque nós fazemos um encontro por mês. Então, a partir do ano que vem, nós ainda vamos tratar dessa carta aos Filipenses, né? Tá? Eu espero que vocês gostem, peguem sua Bíblia, leiam, busquem também aí algumas questões, coloquem lá no grupo, até aí nos comentários no YouTube que nós selecionamos para comentar. Na próxima aula nós sempre falamos isso, tá? Não precisa ter vergonha, não. É um material para consulta, tá aí para vocês saberem, né? Foi um material que baseou a fazer os comentários, a preparar os estudos, tá? Então, foram usados aí a Bíblia de Estudo de Genebra. É uma Bíblia muito conhecida, né, pelo povo presbiteriano, né? Talvez alguns de vocês tenham exemplares dela, né? Como ler a carta aos Filipenses, um dicionário da Bíblia de Almeida, o Roteiros para a Reflexão número 10, que é preparado pelo CEBI. Então, nesses roteiros fala um pouco, né, da carta aos Filipenses. Tem também um livro chamado Paulo, Aventura entre os Pagãos, e Introdução a Paulo e suas cartas, que também tem lá um pouco desse trabalho de Paulo lá na cidade de Filipos, tá? E aí nós vamos, né, como nós temos feito em todos os nossos estudos, como fizemos no estudo de Abacuque. Confesso que quando eu ia pegar a Bíblia para fazer, olha, vamos lá para a escola dominical e tudo, eu abri a Bíblia, né, no livro do profeta Abacuque, aí eu me lembrei, poxa, não, já estamos em Filipenses, agora já vamos começar nosso mergulho lá na carta de Paulo aos Filipenses, né? Então,
como as 3 palavras que nos guiam sempre nos estudos estão aí de novo, né? Novidade, conflitos e mulheres também. Abacuque vai ter uma situação ali com as mulheres, né? Que eram lideranças naquele lugar lá, né? Desde aquela época. Então, a gente sempre dá uma olhada na Bíblia e percebe a situação das mulheres como apóstolas, né? Da falta de alguns registros, enfim, são questões para nós refletirmos no mundo de hoje, né? E questões que nos dão uma satisfação muito grande. Eu gosto sempre de repetir isso, né, para vocês, que a nossa IPI ela tem um reconhecimento do Ministério das Mulheres, e eu acho que isso é uma questão muito importante nos dias de hoje, dizer para a mulher que ela tem também uma importância, uma relevância, não só na vida comum, mas na vida espiritual também, como os homens, né, da mesma maneira, tá? Então, para iniciar, e é o que eu quero que vocês se acostumem aí a fazê-lo, né? Antes das leituras, nós sabíamos que iríamos começar Filipenses, eu espero que vocês tenham lido, né, uma parte da carta, ela é tão pequena, dá para ter lido tudo. O que vocês têm ouvido falar de Filipenses, né? O que vocês pensam de Filipenses quando leem essa carta. Esse é um momento que nós juntos ali iríamos até poder conversar um pouco sobre o que vocês lembrassem, mas ainda estamos nessa distância que no ano que vem esperamos que ela seja encurtada, né? Que possamos nos encontrar mais presencialmente, né? Eu recentemente, nessa semana que passou, acabei tomando a 2ª dose da vacina, que é uma satisfação, um caminho, né? Para que nós possamos olhar para a nossa sociedade um pouco mais tranquila com relação a essa pandemia que assolou o planeta inteiro, né? Nós vamos orar então, como fazemos também, que o Espírito Santo nos ilumine na leitura e na reflexão da sua palavra, tá? Incline a sua cabeça, vamos pensar no nosso Deus, no Espírito Santo que nos leve a entender a sua palavra, a mensagem que Deus quer para os nossos corações, para a nossa igreja. Oremos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de estudar a Tua Palavra e estudar a Tua Palavra em paz, Senhor. Nós te agradecemos porque a nossa igreja se dedica a refletir sobre a Tua mensagem, sobre aquilo que Tu queres para nós, sobre a Tua Palavra que vem por meio dos apóstolos, dos profetas, e te pedimos, Senhor, que ela seja como uma semente que brota num terreno fértil, que o nosso coração seja, Senhor, sensível à Tua mensagem para que ele possa receber com amor as Tuas palavras. Pedimos, Senhor, que nos direciones naquilo que Tu queres de nós, a partir da Tua mensagem nas Sagradas Escrituras. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Amém. Irmãos, o texto-chave que é para todo o nosso estudo, né, para toda a nossa compreensão do sentido que vem aí em Filipenses, né, está ali no capítulo 2, né, resumidos no versículos 10 e 11, que diz o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, lá na carta aos Filipenses, nós vamos perceber algumas particularidades, e aí vamos ter que falar um pouco de Paulo, né? Vamos ter que falar um pouco também das particularidades daquela cidade, daquela comunidade, né, que tinha uma característica. Nós vamos passar por características dessa cidade ao longo da nossa leitura do texto da carta que Paulo escreveu para eles, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouco de quem é Paulo, de algumas particularidades do apóstolo Paulo, tá? Olha, como vocês já sabem, né, e pode ser redundante para muita gente, mas é bom sempre marcar, porque isso vai ficar característico também na atuação de Paulo, né, lá em meio àquela igreja, tá? Paulo nasceu em Tarso, né? Não é à toa que o nome dele, dito aí, proclamado na Bíblia mesmo, Paulo de Tarso. Então vocês percebam que em muitos nomes, né, fica caracterizada ali ou alguma particularidade do que a pessoa fazia ou de onde a pessoa era, tá?
E geralmente, de onde a pessoa era, ela era destinada a pessoas assim mais importantes, né? Vejam que você não encontra isso em mulheres. Há uma exceção, eu vou dizer aqui agora, já que nós falamos no começo que a carta fala muito da questão das mulheres. Veja, Paulo de Tarso, né? Simão Cireneu, que era de Cirene, né? Nós temos muitos exemplos desses. E como mulher, você geralmente fala que ela é a mulher que está ligada a algum homem. Quando a pessoa não tem uma linhagem, uma importância social ou uma riqueza, ele é tratado como fulano, filho de fulano, né? Não se diz muito do lugar onde vem. Então, quando nós falamos Maria Madalena, já dá uma impressão a vocês, não dá? Maria de Magdala, da cidade de Magdala. Notem que a Maria não é associada a um nome de homem, nem a alguma característica dela. Ela tem essa importância por si só, uma mulher que vem de lá, o que indica que ela tinha uma certa ascensão social, né? E também provavelmente uma mulher de posses, e por isso talvez uma das pessoas mais importantes na companhia de Jesus. Essa é uma dica que, por causa do nome Paulo de Tarso, acabou me ocorrendo, e é uma informação que é bom a gente ter, né, com relação a essa mulher importante no meio dos apóstolos ali de Jesus Cristo, né, que chega a ser chamada por muitas pessoas de apóstola dos apóstolos, tá? Dada o reconhecimento da sua importância, né? Então, Paulo nasceu em Tarso, então por isso ele era cidadão romano. É bom a gente não esquecer isso. Era um cidadão romano muito importante, né? Nós vamos ver aí porque ele era importante. Olha aí, ele era israelita da tribo de Benjamim. Então nós vamos encontrar aqui, né, que ele tem essa informação quando nós não temos a indicação como aqui nos Atos, né, no outro momento do fariseu ali. Nós vamos ter só o capítulo e o versículo que é relativo ao livro da nosso estudo atual, né? Então, Filipenses 3,5, que está indicado aqui ao lado, né? Nós vamos fazer a leitura para mostrar que Paulo era israelita e era da tribo de Benjamim. Em Filipenses 3,5 nós encontramos, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quer dizer, era um hebreu que vinha de hebreus, né? E quanto à lei, ele era fariseu. E aí, para dar uma informação, né, já ali ao lado no nosso texto diz que ele era fariseu, além do texto que nós acabamos de ler agora em Filipenses, também tem uma confirmação disso lá no livro dos Atos, né? Atos 23, versículo 6, na segunda partezinha, que está registrada ali também no nosso destaque, no quadradinho aqui ao lado. Varões, irmãos, isso aí é um testemunho do próprio Paulo, tá? Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado, tá? E também diz ali, foi um dos grandes perseguidores dos cristãos. Então, Paulo também era um perseguidor dos cristãos, uma informação que nós encontramos também confirmada lá em Atos 8, versículo 3. Vejamos ali ao lado, Saulo, porém, que é o nome dele antes, né? Depois sim que ele mudou para Paulo, depois daquela visão que ele teve, né, de Jesus. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Imagine, né, irmãos, essa situação deve ser horrível, né? Pessoas tendo suas casas invadidas e sendo arrastadas para o cárcere, para a prisão, para o exílio, para serem mortos e muitas vezes mortos. Muitas vezes isso aconteceu naquela época, né? E em época recente também no nosso país nós vivemos, infelizmente, situação assim. A violência não é de hoje, né? Então, o que diz de Paulo ali? Que depois ele se converteu, passou a ser um dos maiores pregadores do Evangelho. A conversão de Paulo foi bem dramática, né? Daquela de encontrar Jesus no caminho e ser jogado ao chão, né? E ele fala até que encontrou Jesus e é também um apóstolo que viveu essa experiência como um abortivo, né? Então, a partir daí, a partir dessa
dessa conversão, ele realizou viagens missionárias. E aí está um pouco da importância de Paulo naquela situação do Oriente Médio, né? As viagens missionárias que ele fez foram muito importantes para espalhar a fé em Jesus Cristo naquela época e naquele lugar ali, né? A ação de Paulo, portanto, foi muito importante para o estabelecimento da fé cristã naquele momento, né? Algumas décadas depois da morte de Jesus, né? Isso ainda foi muito difundido por aquela região ali, por causa de Paulo e dos seus seguidores, né? Então, passou por vários episódios nessas viagens. Entre eles, ele também sentiu o peso da perseguição, teve que fugir, teve opositores, foi preso, né? E muitas histórias, então, nós temos de Paulo nessas cartas, nós vamos perceber, né? E também no livro dos Atos, né? Fala muito do que Paulo fez. Bom, Paulo escreveu muitas cartas, foi preso em Roma, escreveu aos Efésios, escreveu aos Filipenses, aos Colossenses, escreveu também para Filemon, né? Essas cartas foram escritas e além dessas, mais 9, como diz aí. Paulo deixou um legado muito importante, como eu disse, para o estabelecimento dessa fé cristã, tá? A sua última prisão, o último lugar onde ele ficou preso foi em Roma, mais ou menos aí a data de 67 depois de Cristo, e o tempo era do imperador Nero, e aí, né, quando mataram Paulo, né, era na época do imperador Nero. Falando um pouco aí das viagens, né, e das cartas de Paulo, nós vamos perceber, vocês vão encontrar muitos mapas como esse aqui ao lado, né, das viagens de Paulo. Então vocês vão encontrar basicamente 3 grandes viagens, né, e algumas com climas bem perigosos, como diz aí o texto, né, e vocês podem perceber na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 25 e 26, vocês dão uma olhadinha lá depois, vão mostrar um pouco desse período que Paulo passava nessas viagens, né? Então, a primeira viagem vai ter para nós aí um panorama, vocês estão vendo aí ao lado, né? Paulo sai de Antioquia, então localizem aí Antioquia, né, nesse cantinho aqui à direita, tá? Só para vocês terem uma ideia. Olha, aqui está a escala, né? Que esse tamanho aqui vai mostrar 500 quilômetros, estão vendo? Então, mais ou menos de Antioquia até Perge, aqui nós vamos ter mais ou menos esses 500 quilômetros. Então, imagino que Paulo andou 500 quilômetros, vamos botar mais a metade aí, uns 750 quilômetros para ir, e botando ida e volta, daria aí mais ou menos uns 1.500 quilômetros de ida e volta, né? Sem contar essa ida aqui da Antioquia também para Jerusalém, que vamos aí quase 500 quilômetros também, né? Naquela época, lembrem-se que não tinha avião, né? Não era também carro nem ônibus como temos hoje, não era uma viagem muito fácil. Qualquer um de nós, irmão, já viajou muito mais do que Paulo, muito mais do que ele, muitas vezes mais do que ele, né? Mas acontece que as condições daquela época, estradas não eram muito fáceis, até que para Filipos a estrada era bem boa, né? Filipos era uma cidade que tinha muita passagem porque as estradas que já estavam sendo construídas pelo Império Romano passavam por Filipos, né? Então era uma viagem, era um lugar até tranquilo de ir, mas tranquilo para aquela época, tá? Então, ó, Paulo sai aí de Antioquia, nessa pontinha direita aqui, mais embaixo, né? E depois ele vai, ó, para Salamina. Salamina já é lá deixa eu voltar aqui. Salamina já é lá na ilha de Chipre, tá vendo? Ó? Entrou aqui em Salamina, de Salamina ele passa em Pafos, é onde ele tem um conflito lá com aquele mago Elimas, tá? De Pafos ele segue para Perge, aí ele já volta para o continente mais um pouco lá em cima, né? Então de Perge, né, ali que é o lugar onde João Marcos desistiu da viagem, aí depois Paulo discursou aos judeus em Antioquia, né, aí destacando algumas coisas que ele fez, quer dizer, ali onde ele e Barnabé foram expulsos, né, porque falaram com os gentios, né, os judeus não gostaram, então acabaram sendo expulsos porque falou com os gentios, né, imaginam,
a situação de Paulo e como isso poderia mostrar uma situação parecida hoje, né? Em Listra, onde está Listra? Aqui mais em cima de Perge, mais acima de Perge, tá vendo? Aqui, ó, mais acima de Perge, Listra, ele foi apedrejado. E com Barnabé ele resolveu um problema lá em Jerusalém. Note que Jerusalém já está mais lá embaixo, né? Então ele deu aquela volta aqui, passou por Perge, Listra, voltou a Antioquia e desceu para Jerusalém. Então isso foi só a primeira viagem de Paulo, né? Nós temos aqui também um panorama da segunda viagem. Nós vamos aproveitar esse mesmo mapa aqui. Você vê que a região é a mesma, né? Só vai destacar um pouco as cidades pelas quais ele passou. Então, ó, ele já teve um desentendimento com Barnabé nessa segunda viagem, aí Barnabé não foi, ele foi com Silas, tá? Você encontra essa informação lá em Atos 15, 36 a 40. E aí os dois, Paulo e Silas, confirmaram comunidades, né? Comunidades que já tinham sido acolhido, né, Paulo. Então, essas comunidades foram confirmadas por Paulo e Silas, e eles convidaram Timóteo a ir com ele, né? Falei Timóteos assim, me lembrei que já teve pessoas, eu já ouvi, vamos ler a segunda carta de Paulo aos Timóteos, né? Então Timóteo é uma pessoa, claro, né? Eles convidaram Timóteo para ir com eles, né? Então foi nessa viagem que Paulo passou por Filipos, né? Então na segunda viagem ele passou por Filipos. Você vê que subindo acima de Perge, você vai bem lá em cima, ainda numa escala de 500 quilômetros, ó. Imagina aí que talvez ele deva andar, né, quase mil e tantos quilômetros para chegar a Filipos, né? Subindo aí de Antioquia, ó, passando por Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, sobe a Antioquia lá para cima da Capadócia e vai até Filipos. Tá? Então note que ele ficou hospedado lá na Macedônia, lá em cima, né, onde é Filipos, hospedado na casa de Lídia. E lá eles curaram uma jovem, foram flagelados e presos, aí foram libertos milagrosamente. Dali eles foram a Tessalônica, que é um pouco mais ao lado ali, perto de Bereia, tá vendo? Discursou no Areópago, tá? E ele foi ainda a Corinto. Corinto mais embaixo, bem pertinho de Atenas, né? Onde tem uma característica cultural bem marcante ali, por ser uma cidade portuária, né? Tem muitas práticas, de culturas diferenciadas, né? A cidade de Corinto foi um desafio bem grande, né, para Paulo, né? E é também para nós hoje para estudar essa carta, né? Depois ele passou a Éfeso, né, cruzando aqui o mar, né? Depois de Éfeso ele desceu para Cesareia, né, lá embaixo já perto de Jerusalém, também em Jerusalém, e voltou para Antioquia. Tá? Então na terceira viagem, usando esse mesmo mapa aqui para nós percebermos, ó, ele ficou mais tempo em Éfeso. Então note que ele voltou mais lá para cima de novo, passando Antioquia, Éfeso aqui em cima, tá vendo? Acima de Rhodes ali, tá? Ficou 3 anos em Éfeso, isso é muito tempo. E depois ele ficou um pouco em Corinto, voltou lá a Corinto. Eram comunidades muito importantes naquela época, né? Comunidades cristãs, tanto Éfeso quanto Corinto, né? Nós temos destacado também Tessalônica lá em cima. São comunidades muito importantes dessa época. É claro que Jerusalém aqui embaixo e Cesareia, né? Ele ficou cerca de 3 meses lá em Corinto, né? Nessa viagem ele consolidou polos, ele espalhou mais ainda a palavra. Foi o que consolidou essa segunda viagem, vamos dizer assim, como ele fala, confirmou algumas comunidades, quer dizer que ele passou por elas de novo, né? E junto com Silas ele deu aquela confirmação da importância daquela comunidade, né? E depois de uma avaliação até daquelas pessoas que trabalhavam ali, ele fez a confirmação daquelas comunidades, né? Olha, falar um pouco da cidade de Filipos, para a gente partir já para o nosso término, né? Olha, a comunidade de Filipos ela surgiu com um grupo de mulheres, e aí, né, como falei no começo, vamos pensar num tempo quando mulher não contava para os judeus, né, como conceber um grupo de mulheres líderes, né? Quando eu digo não contava, gente, é porque é assim, quando falam ali, Jesus reuniu mais de 3.000 pessoas, eles contavam só os homens, as mulheres não eram contadas e as crianças não eram contadas. Então a gente vê assim, Jesus reuniu 3.000 pessoas, eu boto uma média de 9.000, porque
cada cara daquele tivesse com uma mulher e um filho pelo menos, seriam 3 vezes mais o que se disse, né? E geralmente muitos deles não tinham um filho só, né? Carregavam às vezes sogra junto, né? Porque ainda tinha aquela prática, né? De que você não deixava a mulher abandonada, né? Era uma prática social bem legal naquela época, e por isso que se fazia isso, né? De irmão ter que casar com a cunhada que ficou sozinha, porque as mulheres eram muito depreciadas naquela época, né? Era quase uma ação social esse tipo de coisa. Então, infelizmente, muitos hoje ainda pensam assim, mas é na casa de uma mulher que surge a primeira comunidade na Europa, né? Então, ó, Filipos era uma das principais cidades na Macedônia. Nós temos um destaque em Atos 16:12, que fala assim, ó, dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então, a principal cidade de qual distrito? Da Macedônia, que era uma colônia de Roma, né? Essa cidade era muito importante. Era uma cidade, né, pela qual passava ali a estrada que ligava a Ásia e a Europa. Então, como eu falei no começo, essa estrada ela favorecia a passagem de muita gente, a chegada de muita gente também naquele lugar, né? Então era uma colônia romana, era cheia de privilégios, porque lá moravam muitos militares aposentados que já tinham cumprido o seu tempo de trabalho e viviam ali. Então eram pessoas que tinham condições de exigir muitos benefícios, né? Tinha muita proliferação de religiões místicas do Oriente, ocultismo, culto ao imperador romano, que era obrigatório, né? E como uma cidade muito influenciada por Roma, né? Por ter, inclusive, como falamos, militares aposentados, isso era muito observado. Então, além disso, na cidade não tinha sinagoga. Era uma coisa que se observava muito. Então, com esse panorama, irmãos, da viagem de Paulo, da característica de Paulo e da própria cidade, nós vamos nos preparar para fazer a leitura da carta pouco a pouco, perícope por perícope, para nós entrarmos no nosso mergulho, né, dentro da carta de Paulo e perceber todas as nuances que tem. Então, para o próximo encontro, fica aquela lição de casa para nós, né? No nosso mês de outubro, nós vamos fazer a primeira leitura e o primeiro mergulho aí no segundo encontro, falando sobre as saudações e oração de gratidão, tá bom? Deixa um abraço para você, que Deus te abençoe a sua família. Bom domingo para vocês, que Deus continue nos fazendo pensar nessa carta, que ela ilumine a nossa ação, a nossa vida também de cristãos hoje, iluminados pelo que Paulo falou para os nossos irmãos lá em Filipos. Que Deus nos abençoe. Amém.